Então, prazer, Michel. Eu vou hoje fazer um pouco mais um papel de moderador da conversa, né, como startup. Vou apresentar os colegas e me apresentar. Bom, o Leandro Tanaka. O Leandro ele é CEO do Grupo Clean, que tem mais de 20 anos atuando no mercado de reciclagem, PCR, e eles estão com um crescimento muito forte nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, o grupo cresceu mais de 5 vezes. O Grupo Clean é o grupo, acho que é o maior grupo de PCR, pelo menos para PP e PE, do Brasil. Sim. Correto? Eles estão com mais de 120 toneladas, 1.000 toneladas ano, com 9 plantas em mais de 6 estados aqui no Brasil. Então, eles são realmente um dos players mais fortes no mercado. Principalmente focado no mercado de alta qualidade. Então, todo tipo de aplicação para material reciclado, mas o principal que eles focam é a aplicação de alta qualidade, tanto na linha de home care, na linha branca e também no automotivo. Está certo meu resumo? Tá, tudo certo. Perfeito. O Maurício, ele é líder na área de economia circular da consultoria Maxi Queen, com mais de 12 anos também atuando no mercado. Além disso, ele também é editor-chefe dos relatórios do preço de sucata e resinas recicladas no Brasil, na Argentina, Colômbia e no Chile. E hoje, para quem não sabe, os índices da Maxi Queen são referências de preço de mercado para contratos. Então, quando você assina um contrato com uma empresa de reciclagem, por exemplo, uma base do preço são os relatórios da Maxi Queen. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo hoje. Que isso. Obrigado a você. Prazer é nosso. Vou também aproveitar a chance para me apresentar. Eu sou Michel, eu sou cofundador e co-CEO da Resecure. A Resecure é uma startup da BASF, da incubadora da BASF na Alemanha. Então, eu sou baseado na Alemanha, estou aqui também por evento, dentro de uma incubadora que chama Chemovator. E Chemovator é uma incubadora da BASF que está muito ligada também na parte de economia circular, tem um foco muito grande nisso. A nossa missão, em particular, da nossa startup é ajudar a reduzir o lixo plástico no mundo, principalmente de embalagens. E como que a gente quer trabalhar com isso? Aqui a gente quer ajudar empresas de reciclagem a investir e crescer. E também a gente quer ajudar as grandes marcas a garantir volume de PCR de qualidade para que o mercado recicle mais. Então, qual que é o nosso approach? É muito simples. A gente ajuda as grandes marcas a agregar os volumes delas por aplicação, por produto, traz esses volumes agregados maiores para as empresas de reciclagem, globalmente, e, com isso, dá para eles não só um volume grande que faz sentido eles investirem, como também usa essa oportunidade para garantir para as marcas contratos de longo prazo e preços competitivos. Então, essa é a nossa missão. Temos uma parceria muito legal aqui com o grupo Clean Plastic e também atuação na Europa. E, se tudo der certo, a gente vai para os Estados Unidos também no meio do ano. Então, vamos lá. Chega de propaganda. Leandro, a gente está conversando com bastante marcas, lá fora, mas também aqui no Brasil, né? Uma das coisas que a gente ouve bastante é que, apesar delas serem uma demanda de PCR grande, a gente fala de PP e PE, no caso de vocês, as empresas elas estão muito acostumadas a trabalhar com resina virgem. Então, tem um aprendizado, uma dificuldade nessas empresas em trabalhar com PCR. Por que você acha que isso acontece? Qual que é a sua experiência trabalhando com esse tema hoje? Bom dia a todos. Em relação a esse tema, eu acho que é um paradigma que tem mudado. Cada vez mais, acho que a tecnologia tem ajudado o ramo da reciclagem. Inclusive, com máquinas, hoje tem leitores ópticos que entregam com 97% de precisão e qualidade o produto reciclado. Várias marcas já têm usado o reciclado, substituindo a resina virgem para diversas aplicações, principalmente no HDP e no PP. Eu acho que é mais uma mudança de cultura que está acontecendo e veio para ficar essa mudança de cultura agora. Legal. E agora, olhando um pouco mais da perspectiva de vocês como fornecedores no mercado, quais são as principais dificuldades que vocês têm hoje, como um player relevante, para atender as necessidades do cliente? Na verdade, o maior problema hoje ainda é a coleta seletiva. Eu acho que os fardos que chegam para reciclar ainda têm um nível de quebra muito alto, em torno de 20% a 30% de quebra. Então, se eu comprar 100 toneladas, praticamente vem 20 toneladas de lixo. Então, isso encarece o custo do nosso produto, atrapalhando algumas grandes marcas, entendendo que fica caro o uso do PCR. Porém, o problema é mesmo, acho que é da logística reversa, que ainda não é bem feita. Tá, legal, bem interessante esse tema. Mais uma para você, Leandro, depois a gente joga para o Maurício aqui. Também nas conversas com marcas, a gente entendeu que tem uma tendência de migrar para contratos de longo prazo, até porque as marcas entendem que
o mercado vai ficar cada vez mais curto, mais difícil de conseguir material, mas ainda a maioria das empresas elas trabalham com compra spot, né? E acho que a gente conversou um pouco sobre isso, né? Até porque as empresas elas têm muita incerteza de como que o produto que elas vão lançar vai performar no mercado e elas têm um pouco de receio em ter um contrato de mais longo prazo. Mas, olhando do ponto de vista do impacto que um contrato de longo prazo tem para você, qual é importante para você ter contrato de longo prazo para você tomar uma decisão de investir em uma nova planta ou em melhorias de processo e coisas do tipo? Na verdade, o contrato de longo prazo é muito importante. Acho que, principalmente para garantir a cadeia, né, do reciclado, né, principalmente porque a gente envolve muito com cooperativas e catadores, né. Essas pessoas necessitam de uma estabilidade. Eu não posso comprar hoje e parar de comprar amanhã. Então, com contrato de longo prazo, eu sei quantos cooperados eu posso já me planejar para comprar por 5 anos. Eu posso tentar criar uma cadeia de compras que fique estável. E o contrato de longo prazo ajuda a tomada de investimento mesmo, igual você falou, e também a margem do reciclado não é alta devido à perda, ajuda nessas tomadas de decisões de investimento também. E você vê uma tendência, você concorda com essa visão, que tem uma tendência maior das empresas migrarem para contratos de longo prazo? Concordo. Acho que já temos alguns contratos e a tendência é ser isso, acho que no futuro. Igual a petroquímica, acho que tem contratos com empresas. Essa é uma conversa que a gente tem, principalmente fora do Brasil, mas a gente vê também isso acontecendo no Brasil, que as grandes empresas elas estão entendendo o mercado melhor e elas estão cada vez migrando mais para isso, porque elas têm receio que, se elas não fizerem isso, elas não vão conseguir garantir volume no futuro próximo. E isso é um problema que as empresas grandes têm, mas as médias vão ser assim, mais vão sofrer com isso, de acordo com a nossa conversa e análise. Usando isso como gancho para você, Maurício, como que você acha que você está monitorando o mercado bem de perto? Você está entendendo preços, você está entendendo o que está acontecendo. A gente vê a crise financeira e econômica que está acontecendo agora. Como que você vê isso afetando o mercado hoje de PCR? Eu acho assim, acho que um gancho é super bom, porque se a gente for pensar em contratos de longo prazo, eu acho que as empresas de reciclagem elas pensam assim, as empresas que querem fazer contratos de longo prazo, elas pensam assim, querem garantir o material. Mas, para o reciclador, eu entendo que a ótica é o seguinte, esses são parceiros de verdade, né? Então, assim, esses que querem fazer contratos não são empresas que estão especulando um momento de mercado, de preço mais competitivo da reciclagem, né? Então, quando a gente fala assim, o que a gente pensa que o mercado que vai acontecer com o mercado, eu acho que assim, as empresas elas vão migrar essa lógica, né? A lógica de que o que vale a pena é só o que tem um custo menor, né? E não, a gente vai migrar para de fato, né, de uma economia linear para uma economia circular, né? Então, a gente vai pagar por isso porque a gente colhe depois isso, né? Esse valor está embutido na circularidade, né, e não no consumo pelo menor custo, né? Então, acho que quando a gente faz essa questão de entender, garantir matéria-prima renovável, garantir material PCR, eu acho que as empresas procuram isso, né? Fazer as relações de parceria para fazer isso acontecer, né? E como você vê, você olhando agora para o mercado de curto prazo, né? Então, a gente vê que tem pressão do mercado brasileiro, mas também muita empresa multinacional tem pressão das matrizes para reduzir custo, e matéria-prima é sempre um custo que está no foco, como qualquer empresa, tem um impacto muito grande. Você vê isso no mercado de curto prazo afetando o mercado? Ou como que você vê isso? Não, sim, eu vejo, tá? Eu vejo sim. A gente pode dividir o mercado, tá? Que procura por resina reciclada em 2 mercados, né? Um mercado que ainda procura resina reciclada para reduzir custo, tá? Vamos combinar que o cerne da nossa reciclagem no Brasil, principalmente, ela nasceu para isso, tá? Ela nasceu para reduzir custo, ela nasceu com uma missão social. Não tem nada de errado nisso, né? Tá perfeito. Só que o mercado amadureceu muito, né? E o mercado entendeu que existe muito mais valor na reciclagem do que apenas o valor social, né? Não é só social, também é uma solução para as empresas, como matéria-prima reciclável, renovável, etc., circular, né? Então, eu acho que essa lógica que acabou impactando nos últimos anos, a gente enxerga isso hoje. E, sim, o mercado é uma construção, né? O mercado ele está evoluindo. Então, eu entendo assim, o mercado não chegou num ponto que nós temos 80% das empresas
sim, procurando circularidade. Não, ainda não é assim. A gente tem lá uma porcentagem, acho que um pouco menos da metade do mercado entende isso. E pensar em volumes, né? E a outra, ali, 60%, 70% do mercado, ainda é um mercado que procura redução de custo. Só que a gente entende que essa migração está acontecendo. Se a gente falar 10 anos no passado, o mercado de redução de custo era 95%. Né? Acho que mais, né? Mais até. Então, eu acho assim, que a gente está caminhando para essa construção, né? E os próximos anos tendem a ser muito promissores nesse sentido. Eu acho que eu vou aproveitar também, Leandro, você que está no mercado diretamente com os clientes agora também, como que você está vendo essa questão da pressão por custo esse ano em particular? Esse ano, acho que devido a essa crise que está para vir, né, todo mundo querendo reduzir custo, está difícil, principalmente que a resina virgem caiu muito, né, depois da pandemia, pós-pandemia. Mas a resina reciclada de qualidade veio para ficar, entendeu? Então, acho que essa não tem como baixar muito o custo e o pessoal vai ser obrigado a usar. Acho que é uma meta global de todas as empresas e precisa, né? E você falou um pouco sobre a tendência do mercado. Se a gente pensar no médio prazo, curto para médio prazo, vamos falar assim, 18 meses. Quais são as principais tendências que você está enxergando hoje, Maurício? Eu acho assim que, primeiro, a migração vai continuar, né? Então as empresas vão se preocupar mais em consumir, né, resina PCR nos seus produtos. Então acredito que essa migração, amadurecimento do mercado vai continuar. Eu entendo que existem algumas soluções que o mercado está enxergando agora que devem ser a tendência, né? Eu acho que o mercado se consolidou muito na reciclagem de produtos rígidos, né? Então PET, PAD, PP. Eu acho que agora o mercado vai começar a olhar para uma solução para flexíveis também, de uma forma muito mais forte, né? Eu acho que é talvez o momento para a gente atacar mais isso, né? No sentido de achar uma maneira de reciclar melhor flexíveis, né? Apesar de todos os problemas que tem na segregação de flexíveis. O Leandro mencionou isso, né? A segregação ainda é um desafio para nós, né? E no flexíveis é mais desafiador ainda, né? Mas eu entendo, de fato, assim, que nos próximos 18 meses, eu acho, né, que a gente vai começar a ver investimento em novas plantas e o setor da reciclagem, principalmente no Brasil, quando a gente está falando aqui mais aí Brasil mesmo, eu acho que a gente vai começar a olhar grandes empreendimentos de reciclagem flexíveis. Eu apostaria nisso. Legal. Eu visitei uma planta na Bélgica semana passada e conversei com o pessoal que está investindo em plantas pilotos para reciclagem de filmes, que ainda não vai chegar no food grade, que é o holy grail dessa história toda, mas que já está vindo, e assim que eles conseguirem mostrar que a tecnologia roda em escala, eu acho que isso vai se espalhar bastante. E vai vir para o Brasil também. Com certeza é um ponto. Olhando um pouco em desafios e oportunidades para o mercado agora, no médio prazo. Tem que aproveitar que você está aqui, Maurício. O que você vê? O que você acha que são os principais desafios e oportunidades? Bom, oportunidades no sentido de novos usos de PCR, ou estamos falando assim, vamos mais genérico? Mas no mercado em si. O que você acha que vai surgir para as empresas, como a do Leandro, por exemplo, como oportunidades nos próximos meses, nos próximos anos, e talvez desafios? Eu acho assim, temos que citar, eu acho, uma questão de legislação, né? A gente sabe que a economia circular, assim, um dos drivers realmente da economia circular é a questão legislação, políticas públicas, etc., não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, sim, tem toda a questão legal, governamental, que vai empurrar, né, essa transição de economia linear para circular. Então, eu acho assim, que uma das oportunidades, que também é um desafio, né, vai ser a indústria de reciclagem entender as novas políticas públicas brasileiras para isso, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala todas as legislações que começaram a aparecer no mercado o ano passado, né? E esse ano já foi reescrito algumas dessas legislações. Eu acho que a principal é a de créditos de reciclagem, né, o Recicla Mais, que é um programa de governo do Brasil, né, que se espelhando na questão de créditos de carbono na Europa, mas para reciclagem, né? Então, eu acho que a oportunidade vai ser as empresas que vão se mobilizar primeiro, né, e conseguir consolidar essa ideia de como é que vai funcionar o crédito de reciclagem no Brasil, como é que isso vai ser vendido, quem vai certificar, como é que isso vai acontecer, né? Então, acho que a oportunidade está aí, porque o crédito de reciclagem prevê um valor, né? A cadeia vai aumentar de valor com isso, né? Então, acho que essa é uma oportunidade, porque quem acreditar o crédito, quem conseguir, né, colocar esse valor na cadeia, vai sair na frente.
Legal, a gente vê, acho que comentaram ontem, vocês não tiveram aqui, mas ontem falaram um pouco sobre as legislações da Europa, num médio prazo, servindo também como inspiração para legislações de outros países, incluindo o Brasil. A gente já tem muita coisa vindo para a Europa, inclusive algumas já acontecendo, como na Espanha e na Inglaterra, que tem impostos específicos para resinas virgens, que se você não usar resina reciclada, você paga mais, tem que pagar impostos e penalidades. E eu acho que tem uma chance, sim, de esse modelo ser copiado para outros países, inclusive Brasil, para incentivar realmente a parte financeira de que a PCR tem que ser utilizada. Leandro, nessa parte de crédito que o Maurício comentou, como você vê isso e quanto você acha que isso é importante para melhorar o mercado? Eu acho que hoje o mercado de rígido, de HDP e de PP já devia ter uma legislação obrigando o uso, porque acho que já foi desenvolvido por alguns brand-owners e eles já usam, então eles pagam esse custo sozinho, então eles sofrem. Acho que todo mundo tem que usar, tem que ser uma regra para todos, né? E a legislação precisa andar rápido, né? Senão não vai andar rápido essa economia circular, né? Então você acha que a legislação o que tem que mudar no mercado para ajudar empresas como a sua é realmente legislação evoluir para que não seja uma coisa seletiva? Sim, eu acho que eles têm que separar. Igual o PET, acho que já é separado, já tem a legislação de poder usar e obrigação. O plástico em si, eles têm que separar o que é HDPE, o que é PP rígido, flexível. Igual o Maurício falou, o flexível ainda não tem uma solução. Então, não adianta a gente querer votar junto, que o maior consumo de plástico é flexível e acaba prejudicando o rígido, né? Então, o HDP sofre e o PP, porque não passa na lei, porque todo mundo fala não dá para passar porque o flexível não tem como o cara usar 20%, porque não tem solução ainda. Então, acaba não beneficiando onde já está evoluído no processo, né? Legal. Mudando um pouco de assunto, o que a gente viu ontem também, em todo lugar, é redução da pegada de carbono. Todas as empresas estão focando nisso, etc. Uma das coisas que a gente, como startup, a gente está apostando é que o reciclado é uma das grandes oportunidades. Porque, dependendo da matriz energética e do que você compara, um material reciclado tem uma pegada de carbono 80% menor do que uma virgem. Mas o que a gente está conversando com muitas empresas é que a impressão que a gente tem conversando no mercado, não só no brasileiro, lá fora também, é que nem sempre as empresas entendem isso, ou veem o reciclado como uma medida concreta para reduzir a pegada de carbono. Leandro, você que está conversando com as empresas, a gente está calculando a pegada de carbono, o PCE, o Product Carbon Footprint das resinas do Leandro, para testar no mercado. Como você vê nas conversas que vocês têm com clientes? É um tema que eles relacionam ou são departamentos diferentes? Então, compras e metas de material reciclado são separadas de metas de CO2. Como que essa conversa está com os seus clientes? Na verdade, é um tema novo, né? Alguns clientes agora já estão perguntando o que a gente tem feito e o que o reciclado dá de benefício. Eu falei que a gente está calculando junto com você, né? Então, acho que é um mercado nosso do futuro. Uma das vantagens do nosso grupo, que a gente está espalhado pelo Brasil com 9 unidades, né? Então, a gente está perto do resíduo, gerando menos crédito de carbono na coleta e muito perto de alguns clientes que hoje até perguntam se a gente está qual a unidade mais próxima para gerar menos crédito de carbono na entrega. Então, acho que é o mercado do futuro também. Maurício, você que está olhando para o mercado um pouco mais abrangente, como você vê essa questão de a pegada de carbono ser um dos fatores relevantes para a decisão de utilização de PCR, ou até que as empresas comecem a aproveitar, as que já compram, que comecem a usar isso para mostrar internamente e para os acionistas, para o mercado, o quanto que elas estão fazendo para reduzir? Olha, sendo bem sincero, eu acho um pouco incipiente ainda no Brasil, tá? Não vejo assim isso ser muito colocado, né, como um fator de decisão de compra, mas acho que as empresas que estão mais profissionais, mais estruturadas, cresceram bastante, como a Clean, Raposo, por exemplo, isso já começa a ser calculado, né? Assim, o que eu vejo, assim, conversando com alguns recicladores grandes, eles também se preocupam em trazer, por exemplo, números de quanto é consumido de água na fabricação das resinas recicladas, para comparar, né, quanto isso é com polímero virgem, para ver se tem algum comparativo de maior eficiência nesse sentido. Então,
acho assim, que, pelo que a gente conversa com as empresas que a gente fala e tem relação, ainda é um pouco incipiente, mas a gente começa a ver as empresas calculando esses índices, né? Procurando por consultoria para calcular isso e trazer para o mercado, né? Porque é uma forma de você... é um pouco, de fato, né, apelativo, né, você conseguir trazer isso para o mercado e isso ser, de fato, um decisor. Né? Acho que está no início, tá? E acho que à medida que as empresas estão ficando mais profissionais e maiores, isso vai acontecer com mais força. A gente tem muita conversa com as empresas, com os times globais delas, até por a gente estar na Alemanha. E a impressão que eu tenho sobre esse assunto é que uma das dificuldades de correlacionar esses temas é que são departamentos diferentes. Você tem um departamento que está com meta de sustentabilidade ou de compras para resinas plásticas, e o foco deles é esse. Esse tem outro departamento olhando para a questão de pegada de carbono e metas, etc. E não necessariamente essa conexão acontece. E essa é uma das coisas que a gente está tentando comunicar, porque todas as empresas falam sobre redução de pegada de carbono, mas, no final das contas, não é só reportar isso, é tomar alguma ação para reduzir. E eu acho que o reciclado tem um potencial muito grande. Tentando, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Leandro, voltando para você rapidinho. A gente também conversa com muitas empresas, e todas elas têm metas, né? Pelo menos as grandes empresas têm metas de PCR para 2025, por exemplo, com Ellen MacArthur Foundation, ou por causa de legislação. E todas têm metas de 30%, 40%, 50% ou mais por cento de PCR nas embalagens. A maioria delas vem de um entendimento que elas só vão conseguir usar o PCR se elas misturarem esse PCR com o virgem. Então, eles vão ter o material que tem 30% de mistura entre virgem, e 30% PCR e 70% virgem. Como que você vê isso? É realmente assim? Para conseguir chegar na especificação que as empresas têm, 100%, tem que misturar com material virgem? Qual que é a sua experiência no mercado hoje com clientes? Acho que isso é um paradigma também. Acho que hoje misturar com virgem, dependendo da aplicação, já não precisa mais. Inclusive, o nosso grupo já fornece para diversas aplicações 100% PCR. Ano passado, a gente ganhou um prêmio com a Unilever do Omo 100% feito com resina virgem. A gente conseguiu desenvolver, melhorando na parte de produção nossa, né, de separação. A gente já desenvolveu com outros grandes players, montadoras, com 100% reciclado. O mercado de linha branca já também, o Electrolux é um cliente nosso hoje, já consomem vários produtos 100% reciclado. Então, depende muito da aplicação da engenharia dessas empresas querer usar também, né? É um esforço, né? Porque o pessoal, todo mundo prefere virgem, já vê como patinho feio o reciclado, mas já tem mudado esse paradigma. Tipo, já vejo o pessoal usando mais feliz. Antigamente era mais difícil convencer eles. A gente conversa com as empresas e é legal ver aqui, por exemplo, vamos pegar Home Care. Eu não vou falar nome de empresas, né? Mas a gente fala com o mesmo tipo de produto, concorrentes no mercado. Eles estão falando em misturas, eles falam que não dá para usar PCR. Outros falam que só o material reciclado misturado. Outras usam 100% e outras falam que só podem usar PCR se tiver food grade. E são empresas que estão concorrendo com a mesma linha de produto, com a mesma coisa. Só que as definições de PCR deles vêm muito internamente com o que eles imaginam que seria importante para o mercado. Nesses casos que você chegou a 100%, imagino que você não começou do zero, diretamente 100%. Como que foi esse processo para trabalhar com as marcas e sair dessa mentalidade inicial de 30% de PCR para casos de 100%? Como que foi esse processo? O que é importante acontecer? Na verdade, acho que é importante o pessoal de desenvolvimento dessas empresas irem conhecer o reciclador, né? Então, tipo, eles vão na nossa empresa, conhecem, criam confiança, vê todo o nosso processo produtivo. Hoje, o processo nosso de reciclagem, acredito que não deixa a desejar nada para outros processos. Inclusive, a gente recebe muito pessoal de fora. O pessoal fala que as nossas plantas têm muita tecnologia que não foi visto lá fora. Então, depois de criar confiança, eles já começam a fazer os testes, mandam para o laboratório fora. Então, aí acho que fica mais fácil, né? Pelo menos o pessoal ir lá ver quem vai fornecer para eles, né? Entendi. Então, pelo que eu entendo, é um processo e exige que não só a área de compras vai visitar vocês, mas talvez a área de desenvolvimento de embalagens, a área de marketing, talvez, para entender como isso realmente acontece. É isso certo? Essa é a direção? Sim, sim. O pessoal de marketing, entender a cor, o que a gente pode fazer, o que vai ter na especificação, o que eles podem divulgar a favor deles. Acho que é isso mesmo. Legal.
Maurício, voltando para você. Quantas marcas assinam hoje o seu relatório? Não vou saber de cabeça. Eu acho que a gente tem mais ou menos uns no nosso relatório de preços, né, que ele está se referindo, é o preço de reciclados no Brasil, sucatas e resinas. Eu acho que a gente tem uns 130 assinantes no total. Grandes marcas que assinam, né, brand owners que assinam, talvez uns 15, 20, de 15 a 20, talvez. Entre marcas grandes, multinacionais e marcas brasileiras. Assim. E, como eu comentei, os índices são usados para a fórmula de preço. Ou seja, tem um impacto grande, não é simplesmente informação de mercado, isso aí é utilizado em contratos. Como que você faz, e essa é uma curiosidade que eu tenho bem grande, como que você faz para realmente chegar nesses valores e o quão próximo do preço praticado no mercado isso é hoje? Não, legal, excelente pergunta. Assim, primeiro, vamos definir, tá? Um relatório que tem já quase 9 anos de mercado, né? Então, ele foi construído ao longo de 9 anos. Então, a gente tem 9 anos de banco de dados que a gente faz contato, faz banco de dados e vai a campo para pegar dados e informação. Super difícil fazer isso porque, se a gente for pensar que existem diferentes grades, qualidades de resinas recicladas no Brasil, né, é muito difícil você generalizar e colocar caixinhas com os tipos, né, desses grades todos. Então, o que a gente construiu? A gente construiu uma metodologia de fazer grandes grupos, né, de resinas recicladas, tanto pós-consumo quanto industrial. A gente precifica os dois tipos, no jargão de cores, que é o que a gente mais encontra no mercado, né? Então, ao longo do tempo, a gente conseguiu fazer isso. E agora, mais recentemente, a gente conseguiu também pensar em abrir os tipos de fardos e sucatas, que é o mais desafiador de tudo, mas é o mais importante por quê? Porque a matéria-prima, para todo tipo de reciclagem, qualquer grade que você faz, ou até para reciclagens não só mecânica, química, vai ser a sucata plástica. Mas, respondendo à metodologia, basicamente, o que a gente faz? A gente conversa com quase a indústria inteira de reciclagem todo mês, né? Então, a gente fala aí com mais ou menos 20%, 25% de amostra assim, da indústria de reciclagem em volume, todo mês. E também conversa com sucateiros, cooperativas, né, para validar preços, para fazer cross-checking de preços, e também com alguns transformadores que também utilizam o PCR, né, para fazer toda essa validação dos dados informados, e a gente realmente faz uma pesquisa muito ampla com o nosso time de pesquisa lá interno da Maxi. Então, todo mês a gente entra em contato com o mercado. Então, a metodologia é dado primário, assim, é falar com a fonte. Muito bom, obrigado. E uma coisa que a gente está, como startup, apostando é a importância de harmonizar as especificações. O exemplo que eu dei antes, de que, para a mesma aplicação, mesma resina, empresas diferentes têm necessidades ou esperam grades diferentes, que isso é um problema e que tem uma oportunidade de se harmonizar, né? Como que você vê isso no mercado? Você acha quão importante é esse processo? E a pergunta, na sequência, já para o Leandro, é quanto que isso impacta a sua operação? O fato de ter muitos grades diferentes ou a possibilidade de reduzir esse número de grades? Quem vai primeiro? Eu? É difícil, tá? Assim, primeiro, vamos lá, é difícil, tá? Porque assim, o mundo ideal da reciclagem e da circularidade é o quê? É você gerar um resíduo plástico e esse resíduo virar exatamente o mesmo produto plástico que era antes. Né? Então, isso assim, acho que a garrafinha PET é um exemplo excelente, né? Ela é descartada e vira de novo uma garrafa PET. Então, esse é um super desafio, né? A gente conseguir fazer a mesma peça plástica a partir do resíduo dela, né? Então, é muito difícil. Eu entendo assim que hoje a gente acaba mudando ainda. O Leandro pode dar alguns exemplos, mas eu acho que a gente ainda coloca, né, algumas aplicações de alto valor, né, em aplicações que não são de tão alto valor assim, né? Então, quando a gente transforma, por exemplo, uma embalagem num bem de consumo durável, né, não está tão circular assim. Mas, ok, né, a gente conseguiu utilizar, conseguiu reciclar, reaproveitar, maravilha, né? É um desafio. É um desafio grande esse mesmo, mas para o reciclador ajudaria em produzir em escala, ter menos setup, acho que poderia reduzir o custo para o cliente, né? Acho que se grandes marcas se juntarem, fazerem menos grades, seria mais fácil, acho que reduziria o custo, que é um grande desafio hoje do PCR, que o pessoal reclama muito do custo, né? Essas grandes marcas. Legal. A minha última pergunta ia ser uma pergunta para mim, né, para vocês me ajudarem, que era qual o papel que as startups podem ter no mercado. Mas, antes de fazer essa pergunta, se a gente tiver tempo,
A pergunta que eu tenho é, toda empresa aqui no Brasil que a gente conversou, das grandes marcas, principalmente no mercado de cosmético e de home care, perguntam sobre rastreabilidade, principalmente a parte de compliance, né? Como que uma empresa como vocês lida com esse tema hoje que é tão crítico? Na verdade, é um tema bem crítico, todos os clientes nossos perguntam isso. Hoje a gente fez um case novo, né, que a gente montou a Clean Eco, fica lá no centro de Curitiba, para a gente catar direto do catador. Hoje já temos mais de 400 catadores cadastrados, girando em torno de 500 toneladas nesse ponto, podendo deixar todo o modo rastreável. Essa é a nossa ideia hoje, ter pontos de coletas diretos dos catadores. E, Leandro, o quanto que isso impacta os catadores em si? O fato de você estar pulando uma etapa na cadeia e estar trabalhando direto com eles, quanto que isso impacta os catadores e quanto que isso impacta a questão de transparência de, por exemplo, tratamento de resíduos ou de a parte de ambiental disso tudo? Na verdade, impacta porque a gente conseguiu, com parceria com um grande cliente, a gente paga o preço que a gente pagaria para um atravessador, né? Que a maioria seria atravessadores. Então, o catador hoje, com o mesmo dinheiro, ele ganha quase o dobro do que ele ganharia. Então, acho que impacta muito na vida social, ajudando eles. E acho que é mais na vida social, impacta muito para eles. Legal, obrigado. Agora, a minha pergunta. Que papel que startups podem ter? A gente trabalha com essa questão com as marcas. Nós somos com as marcas para ajudar a agregação de volume e trazer para vocês. A gente viu que outras startups que estão no espaço de startups, mas também que apresentaram ontem, é um mercado que tem bastante coisa acontecendo. Como que vocês veem, vocês dois, o papel de startups nesse mercado e o quão importante elas são para acelerar algumas coisas? É um mercado novo, né? Acho que as startups ajudam, igual você falou. Às vezes o pessoal não sabe nem quem procurar, né? Para você homologar um cliente, um reciclado, às vezes você vai na parte de compras, mas o cara de compras fala que, puta, não é comigo, é com o pessoal de sustentabilidade. Aí o pessoal de sustentabilidade fala, não, eu não desenvolvo resina, eu vejo outras coisas. Então, tipo, as startups acho que ajudam a pular caminho, né? Pelo menos essa parte do crédito de carbono você tem visto com a gente. A gente tem feito algumas parcerias com algumas startups, acho que facilita. É isso, concordo, um gênero, número e grau. Eu acho que a startup ela vai facilitar, né? Ela tem que ser um facilitador. Se você mapear toda a cadeia de reciclagem, você vai encontrar alguns gargalos, né? Então, a gente citou alguns ao longo da conversa inteira aqui. Eu acho que se ela conseguir, uma startup atuando em algum desses gargalos para solucionar, é isso, né? Atacar. E o único problema da reciclagem é o seguinte, às vezes cada país tem uma especificidade diferente, né? Então, os gargalos de alguns países são diferentes de outros, né? Então, as startups, por mais global que a gente possa ser, e existem problemas da reciclagem que são intrínsecos da reciclagem, existem problemas locais e regionais também. Então, acho que isso é uma coisa legal de ser citada. As startups têm que pensar também nos nichos locais e como elas podem facilitar a reciclagem nesses nichos locais. Com certeza. Eu sei que o tempo acabou, mas só um comentário sobre isso. Um exemplo disso é crédito de carbono. Existem metodologias para o mercado voluntário de crédito de carbono que vêm da reciclagem. E a gente tentou fazer isso aqui no Brasil, com o Grupo Clean, e a gente entendeu que, do jeito que a metodologia está hoje desenvolvida para esse nicho específico, ela exige que o material, a sucata, o lixo, venha de municipalidades. E como no Brasil o mercado de catadores é muito forte, de cooperativas, então simplesmente a metodologia não se aplica ao mercado brasileiro e não pode ser utilizada porque ela foi desenhada para um outro mercado. Então essa é uma situação que é um exemplo do que você falou, de que nem tudo realmente dá para ser feito global e se tem que adaptar. A gente está sem tempo, acabou nosso tempo. Obrigado, Maurício. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. BASF. We create chemistry.